Parou para pensar no paradoxo da história do diabo? Porque qual que é a história oficial? Oficial, eu quero dizer que a igreja conta, que está na Bíblia e tudo mais. Que Deus, ser todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, né? O único ser que tem essas três características, criou com as suas próprias mãos, com a sua própria vontade, quer dizer, com as próprias mãos não, que Deus não tem mão, que Deus nunca teve corpo. Deus nunca precisou de ter um corpo, né? Porque ele é a existência em si, é a vida em si. Então, a vida em si criou com as próprias mãos, modo de dizer, né? Figura de linguagem, criou com as próprias mãos, criou com a própria vontade, um ser perfeito. Um ser perfeito igual a Deus. Criou uma réplica de si mesmo. Criou o ser para ser o ser mais perfeito que tem, para funcionar em perfeição. Um ser que não tem sentimentos imperfeitos. Porque sentimentos imperfeitos tornam um ser imperfeito. E se o ser já tem a sua existência, instalou o dedo, ele passou a existir já na perfeição, já com perfeição, ele não regride. Ele não vai se tornar imperfeito, ele vai continuar sendo sempre perfeito, como ele foi projetado para ser, como ele foi criado para ser. Só que aí, com todo o amor e bondade que Deus tem, ele deu a liberdade para ele ser perfeito, e com a liberdade de ser perfeito se tornou imperfeito, tendo sentimentos de cobiça, de ganância, de ira, etc e tal. E esse ser teve tanto poder, Deus deu tanto poder para esse ser, que esse ser estava no nível de Deus para desafiar Deus, conseguiu desafiar Deus. Perdeu a luta, perdeu, mas conseguiu desafiar Deus. E não deixou de existir, e não morreu. Mas Deus, com todo o seu amor e sua bondade, criou um outro mundo, um outro universo, uma outra dimensão, para colocar esse ser poderoso lá. E aí mandou esse ser poderoso para lá. Mas não para ficar sozinho, não. Com todo o amor e carinho que Deus tem, mandou esse ser poderoso, ser o ser mais poderoso de todos, daquele universo, daquela dimensão, daquele lugar, e mandou outros vários seres para aquele lugar, para fazerem companhia para esse ser super poderoso. E aí nasceu o diabo e o inferno. Esse é o paradoxo, porque todo o poder que o diabo tem, foi Deus que fez, foi Deus que deu para ele. Sem contar essa incoerência da história, né? Um ser perfeito que do nada dá defeito, começa a ter sentimentos imperfeitos de cobiça, de ira, de ganância, de inveja, de desobediência e tudo mais. E se criou igual, né? Se criou um ser para ser perfeito, igual à perfeição. A perfeição criou um ser para ser perfeito, para funcionar em perfeição, para ser igual, para ser no mesmo nível. Por isso deu tanto poder. Incoerências, né? Paradoxo da história religiosa que contam. E as pessoas acreditam até hoje, igual o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, etc e tal. E o curioso é que as pessoas que acreditam nessa história, elas tiram sarro, elas dão risada, elas dizem que é loucura. As pessoas que acreditam em Alá, em Buda, em Maomé, em outros deuses que existem, Zeus, Deus Ra, Deus Sol, Seth, Mitra, e todos os outros deuses que existiram aí na antiguidade e nas outras religiões, né? Porque só aquela religião ali que acredita nesse ser é que tá certo. Que acredita nessa história incoerente é que tá certo. E continuando a história incoerente, né, depois que Deus criou o anjo mais perfeito de todos, o anjo mais poderoso, mais bonito, o anjo mais próximo de Deus, que esse anjo desafiou Deus e aí foi banido para o inferno, se tornou o diabo. Depois disso, Deus criou o paraíso, onde colocou Adão e Eva. Mas na verdade ele criou um pouquinho de cada vez, porque apesar de ser onipotente, ter todo o poder, ser o poder em si, ele se cansa de usar esse poder, ele não tem o poder de não se cansar, ele não tem o poder de estalar o dedo, de piscar o olho e criar tudo. Tem que criar de pouquinho em pouquinho, criou um pouquinho hoje, descansou um pouquinho, depois criou um pouquinho amanhã, depois de amanhã criou mais um pouquinho, aí depois de 6 dias, cansei, criei tudo que tinha pra criar, agora vou descansar e ficar relaxado de boa. E aí criou o paraíso, e criou as várias formas de vida, e aí criou Adão. Mas olha, um ser onisciente esqueceu de criar a mulher. Adão precisou lembrar esse ser. Adão falou, tem uma coisa errada aí, velho, se liga. Olha lá, vaquinha com tourinho,
o galo com a galinha, o cachorro com a cadela, o cavalo com a égua, os bichos tudo lá, os passarinhos com a passaroa, o peixinho com a peixoa, os tubarão com a baleia, tá, os bichos tudo tem lá os par. Só eu que sou individual, só eu que sou único, sozinho, especial, a sua imagem e semelhança, e não tem ninguém aqui pra me acompanhar. Que parada que é essa? Aí Deus, nossa, rapaz, é verdade, eu tinha esquecido de criar a mulher pra você, cara, olha só. Mas agora, assim, não dá, você tem que me contribuir aí, você tem que me ajudar aí, pô. Uma mão lava a outra, quem quer rir, faz rir. Né? Não vai ser assim, de graça, ninguém faz nada de graça. Dá aí uma costela, ou então um rim, ou então paga, você não tem dinheiro, né? Então dá aí uma costela ou um rim aí que eu faço a mulher com ele. Misturo lá com o barro que eu te fiz e faço a mulher também. E aí criou Adão e Eva, os dois seres que não foram bebês, não tiveram período de gestação, não ficaram dentro lá do útero durante 9 meses para nascer, né? Então não foram adolescentes, não tiveram leite de leite e não tem umbigo, porque o umbigo é cicatriz do nascimento. Mas se eles não nasceram, eles não tinham umbigo. Se eles não tinham umbigo, eles não são seres humanos. Mas mesmo assim foram os únicos dois seres que puderam nascer no paraíso, tiveram esse privilégio de poder nascer no paraíso. E nenhum outro ser mais teve esse privilégio, nenhum ser humano teve esse privilégio. Mas Deus, como todo amor e bondade, promete o paraíso para todos que seguirem o que Ele quer. Todos que façam como Ele quer. Porque tipo, Ele fala, eu te amo. Mas se você não me amar de volta, você vai pro inferno. Que tipo de Deus faz isso? Que tipo de Deus fala isso? Faz coisa de um imperador egocêntrico, né? Mas enfim. Aí, nesse paraíso onde estava Adão e Eva, o diabo também estava lá. O diabo teve o poder de entrar nesse paraíso, de ficar nesse paraíso vários dias, vários tempos. Não tinha calendário naquela época, né? Não pode falar dias. Mas ele ficou lá um tempão observando Adão e Eva. Ficou lá um tempão conversando com a Eva. Que o diabo assumiu a forma de uma cobra, né? Porque a cobra é uma criatura nojenta, uma criatura vil, venenosa, perigosa, uma criatura das trevas, né? Não é uma criação de Deus. E aí Deus, o diabo foi lá, assumiu a forma de cobra falante. E como cobra chegou perto da Eva e começou a falar na orelha da Eva para convencer a Eva de comer o fruto proibido, dela adquirir conhecimento, dela questionar as coisas, dela buscar as coisas lógicas, sentido, razão, observar em volta, né? E aí a Eva foi lá e comeu o fruto proibido, e assim que ela comeu o fruto proibido, opa! Olha só a folhinha que cobre Adão, que decepção. Adão se cobre com uma folhinha tão pequena, que merda, né? Pô. Mas enfim, foi lá e começou a funhetar com Adão. Só que aí Deus foi lá, putaria no paraíso não, pô. Não é de sexo no paraíso não. Expulsou Adão e Eva do paraíso pra eles transarem para outro canto. Aí eles transaram lá fora do paraíso. Tiveram 2 filhos, homens, Caim e Abel. E aí um matou o outro, sempre confundo se foi o Caim que matou o Abel, ou Abel que matou o Caim, enfim. Um matou o outro e ficaram 2 homens, né? O Adão e um dos dois, ou Caim ou Abel, sei lá, e a Eva. 3 seres humanos, que não eram seres humanos, né? Porque os filhos de Adão e Eva, se Adão e Eva não são seres humanos, os filhos deles também não. Mas aí imagina o susto que Adão e Eva tiveram a hora que viram que o filho tinha umbigo e eles não. A hora que os dois lá, a criancinha, começou a cair o dente de leite e começou a nascer outra dentição. Imagina o susto que Adão e Eva tiveram. Mas enfim. O diabo continuou lá no paraíso de boa. Adão e Eva foram expulsos. E aí, né, começaram a transar, tiveram os 2 filhos, e aí um matou o outro. Mas continuaram a putaria lá, os 3, transando pra caralho. E aí nasceu branco, nasceu negro, nasceu asiático, nasceu africano, nasceu ocidental, nasceu mongol, nasceu gente, tudo que é tipo aí, todas as raças e espécies que existem hoje no mundo. Graças a Adão e Eva. Né? Ou seja, Deus errou com um anjo perfeito, o diabo, que o diabo traiu ele, desafiou ele. Depois errou com Adão e Eva, que também traíram ele. E ele, com a onisciência dele, não sabia disso. Ou melhor, ele sabia disso com a onisciência dele, porque a onisciência é isso. A onisciência é saber o que Adão e Eva vão fazer antes mesmo de criar Adão e Eva. Já saber todas as escolhas, tudo que eles vão fazer durante a vida deles. Como que eles vão morrer, quando, de que forma, onde. Saber tudo isso antes mesmo deles nascerem. Isso é ser onisciente. Então Deus com toda a onisciência sabia. Eu vou criar um anjo perfeito aqui, um anjo melhor criatura de todas, assim, a mais bonita, perfeita de todas. E ele vai ficar com ira, vai ficar com raiva, vai ficar com cobiça, com ganância, com inveja.
que vai me trair aqui, aí eu vou expulsar ele, vou criar o inferno lá para ele poder mandar no inferno, ser a criatura mais poderosa de lá, vai ser um lugar cheio de dor e sofrimento, porque não vai ser igual aqui. E aí depois eu vou criar o paraíso e vou colocar lá o Adão e a Eva, e aí o Adão e a Eva vão lá me trair, porque o diabo vai estar lá do paraíso também para tentar eles, para testar a minha onisciência, para ver se eles vão me trair mesmo, porque eu não tenho certeza se eles vão me trair, apesar da minha onisciência, e também dou eles a liberdade, o livre-arbítrio, para eles poderem me trair ou não, né? Então eu vou criar lá, colocar eles lá para eles me traírem, para eles sofrerem, e aí vou expulsar eles do paraíso para eles sofrerem mais ainda. E aí depois deles ainda vou criar mais pessoas, e eu vou me arrepender, vou falar com uma delas que vai chamar Noé, vou falar para uma pessoa lá, Noé, construir um barcão aí para salvar os bichos e tal, que decepcionei, criei, sabia que eles iam fazer isso, quer dizer, não decepcionei, né, acertei, porque com a onisciência ele sabia que isso ia acontecer, sabia que os humanos iam fazer isso e tal. Então cria um barcão aí, salva sua família, que só sua família que presta, o resto tudo ninguém presta, tudo me traiu, tudo é ignorante, tudo não tá nem aí pra mim. E aí ele ainda teve a audácia, ainda teve a vontade de torturar um cara lá, falou, vai lá, leva o seu filho favorito lá pro alto daquela montanha e mata ele em meu nome, pra provar que me ama. Antes dessa pessoa nascer, Deus já sabia, com a onisciência, que essa pessoa iria fazer isso, queria matar o filho dele para provar o amor dele por Deus. Mas Deus fica mexendo no psicológico desse pai, quis ver se o psicológico desse pai é bom, para ser o primeiro terapeuta, o primeiro psicólogo do mundo. Então Deus falou, vai lá, pega o seu filho favorito, leva para aquela montanha e mata em meu nome. E aí no último segundo, antes da bomba explodir, né, igual nos filmes de ação, faltando um segundo lá, o cara vai desarmar a bomba. Então no último segundo, antes do cara matar o filho, em nome de Deus, amém? Deus fala, não, para, igual o João Kleber, né? Para. Não precisa não, já vi o que você ia fazer, tô ligado. Confirmei o que eu já sabia com a minha onisciência. Que Deus faz isso? Deus torturador, que é esse? Psicopata? Qual é o sentido, qual a lógica, qual é a coerência dessa história e de todas essas outras histórias que eu mencionei? Se essas histórias não têm coerência, não fazem sentido, usando o bom senso, usando a lógica, usando a razão, tendo esses questionamentos em cima dessas histórias, é porque são falsas. E se essas histórias são falsas, são educadas, ensinadas, doutrinadas como verdadeiras, tem alguma coisa errada com quem faz isso. Com quem usa as histórias falsas para doutrinar, para ensinar como se fossem verdade, absoluta e inquestionável. Porque ninguém se questiona a origem da Bíblia, como que a Bíblia foi editada a primeira vez. Porque ninguém questiona que Jesus teve lá 11 ou 12 apóstolos, mas não eram só esses que acompanhavam ele para cima e para baixo, para tudo que é canto, durante anos. Por que não questiona? Por que não tem mais livros ali? Por que não tem mais pessoas escrevendo e falando sobre Jesus, sobre a história dele? Por que não tem os escritos de Jesus? Porque ninguém questiona onde está o evangelho de Jesus, onde está o evangelho de Madalena, de Enoque e de outros tantos. Porque ninguém questiona que Jesus, como filho de marceneiro, quem que era marceneiro naquela época do Império Romano? Na época que a madeira estava em alta, que as portas, as janelas, as mesas, as camas, os armários, tudo era feito de madeira. E não tinha essas Casas Bahia, lojas essas lojas de departamento para vender. Era tudo feito sob medida, tudo feito sob encomenda, tudo caro. Então o marceneiro ganhava bem. Então se ganhava bem e era considerado pelas pessoas ricas da sociedade, porque só os ricos tinham dinheiro para comprar o serviço, para pagar pelo serviço da marcenaria, né, de fazer as cadeiras, mesa, cama, porta, janela, etc. Só a elite de Roma tinha dinheiro para isso. Os marceneiros eram bem relacionados, então eles eram bem cultos, eram educados, tinham o dom da palavra, sabiam ler e escrever, sabiam falar. Por que ninguém questiona essas coisas? Porque ninguém questiona quando Jesus disse, por que estão tão espantados? Tudo que eu faço, vocês também o fazem? Jesus se colocando como ser humano normal igual aos demais? Porque ninguém questiona que Jesus sabia que ia morrer, porque ele sabia que o que ele ensinava, o que ele falava, era contra o que os líderes religiosos pregavam. Ele sabia que os líderes religiosos eram pressão política em cima de Pilatos, que era autoridade na região, e Pilatos era autoridade naquela região, mandava naquela região, administrando aquela região, em nome do Senhor e dono de todas as terras, o imperador, que a autoridade máxima na época era o imperador, mandava no império todo. Só que meio de transporte era pouco naquela época. Então o imperador não ficava se deslocando para lá e para cá, não era fácil. Então tinha Pilatos e outros generais, outros
seriam presidentes ou governadores de regiões ali que governavam em nome do imperador. E tinha abaixo deles os líderes religiosos que tinham influência política também. E foram eles que acusaram Jesus de heresia e fizeram pressão política em cima de Pilatos, para Pilatos mandar os soldados deles prenderem Jesus. Porque Pilatos mesmo disse: lavo-me as mãos. O povo que fale e decida, querem soltar o assassino ou querem soltar o herege que contra Jesus não tem nenhum crime, não tem nenhum pecado? O imperador está de boa? Perante o imperador, Jesus é o cidadão romano livre? Perante mim, que sou Pilatos, as leis da região, Jesus é o cidadão romano livre? Mas é acusado de heresia pelos líderes religiosos. Porque ninguém questiona essas questões. O medo da verdade. Porque como se conhece a verdade? Questionando, usando o bom senso, a lógica, a razão. E não acreditando cegamente em uma historinha furada, cheia de controvérsias. E só de você questionar essas histórias já ficam ofendidos. Aqueles que acreditam que essas histórias são reais, são verdade absoluta, já ficam ofendidos de você questionar a lógica e a razão por trás dessas histórias fantasiosas, que são iguais histórias de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, de Mitra. Inclusive a Páscoa é um feriado que existia antes da religião, na época de Roma Antiga, na época da Grécia Antiga, do Egito Antigo, em homenagem à deusa Astarte, não sei se é essa a pronúncia correta, mas que é a deusa da fertilidade. Por isso os símbolos da fertilidade, coelho e os ovos, que o símbolo perduraram, mas a historinha foi alterada por quem assumiu o poder, pelos corruptos que estavam no poder, e lançaram a Bíblia. E alteraram o calendário juliano para calendário gregoriano no concílio de Nicéia. Por que ninguém questiona isso? Por que ninguém se preocupa em conhecer a história, e buscar a história, entender a história, usar a lógica, o bom senso e a razão? Porque o mundo do faz de contas, o mundo de fantasia é muito mais legal. E ninguém se preocupa em ver o quão psicopata é o desejo dos cristãos. Porque qual é o desejo dos cristãos? Que Jesus venha, Jesus vai vir e vai me salvar. E vai salvar quem eu considero cristão, quem eu considero que Jesus, que também ama Jesus. Então Jesus vai salvar eu e essa galerinha, e o resto vai se fuder pra caralho, vão queimar no inferno eternamente, vão sofrer eternamente. Olha se isso não é um desejo de psicopata, que acredita nessas fantasias todas, nessas histórias bíblicas, igual o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa, igual a Terra plana. Fala sério. Inclusive na Bíblia fala que a Terra é plana. Quer mais prova que isso, de que a história é fantasiosa e mentira? Use o cérebro, desenvolva. Deus deu essa capacidade cerebral de te desenvolver o cérebro, não foi à toa. Tá? Fui.